Evandro? Boa noite, tudo beleza? Como é que está, Tudo bem. Alice? Deixa eu só aumentar Aqui a meu gente já som aqui, estava peraí. no seu YouTube, então hoje a gente vai bater esse papo aqui sobre como um consultor vai captar clientes no Instagram. Esta grande ferramenta, eu vejo que muita gente tem crenças que talvez a empresa, por ser B2B, por vender para uma empresa, você não vai conseguir captar clientes por aqui, que os meios de captação de clientes para consultoria, a maioria trabalha com networking, trabalha com N ferramentas, mas várias vezes eu escutei isso, que aqui no Instagram não é lugar, não tem muito empresário e tal. Eu discordo totalmente, eu vou te mostrar como que você vai fazer isso hoje. Exato. E olha, eu falei isso aqui, até nos meus agradecimentos de final de ano, agradeci você e o Tavo, né? Luiz Gustavo, que é o sócio do Evandro na agência, que me convenceram de que o Instagram era o espaço que eu deveria estar, né, para divulgar o nosso trabalho de consultoria. Porque eu tinha essa crença aí de que não, B2B não se vende em rede social, né? Mas depois, assim, vende aonde, né, gente? Eu ficava ali esperando chegar cliente. Era uma coisa bem assim, né? Mal pensado. O que vende no Instagram, né? Tem, assim, coisas que mais vendem ou que menos vendem? Ou tudo pode ser vendido? Como é que é isso, assim? Como assim? Tipo, você quer dizer de setores? Setores que vendem mais, que vendem menos? Existem Ou produtos relacionado a... próprios para o Instagram ou tudo pode ser vendido na rede social? Como é que funciona essa venda no Instagram? Tá, então assim, primeiro de tudo o Instagram, ele vai servir como uma ferramenta de atração e uma ferramenta de relacionamento na parte do marketing. O processo comercial, a venda de fato, produtos de tickets maiores, eles não acontecem no Instagram. Então, primeiro de tudo, né, o Instagram, a gente vai captar o cliente pelo Instagram. A gente vai fazer a venda, se for uma consultoria, provavelmente, ou por uma reunião, um call e tal, onde vai apresentar proposta, fazer levantamento de necessidade, assim por diante. Mas o Instagram sim é a ferramenta de captação. É claro que produtos e empresas que trabalham com tickets mais baixos, tipo, sei lá, uma browneria, que tem aqui uma venda por impulso, provavelmente ele não vai marcar uma reunião para fazer uma degustação de um brownie. Mas ele vai acabar explicando ali mesmo, vendendo ali mesmo pelo Instagram, pelo direct, né? Mas eu até gosto de enxergar o Instagram como várias redes sociais dentro de uma só, né? Porque se você vê, existe um universo dos stories, existe um universo no feed e um universo nos comentários, perdão, no feed e nos comentários, e um outro universo completamente diferente no direct, né? Então existe essa grande diferença, que a venda de fato vai acontecer no direct da vida ou no WhatsApp. Será que O tá com eco, fechamento, doutora? o Quem que fechamento responde? acontece na proximidade ali no 1 a 1. No A1. E quando você fala que são várias, que é a forma de você começar esse relacionamento, o que a gente pode fazer para começar um relacionamento, então, né? Um consultor que vende para empresários, né? Se existe... Ó, deixa eu só agradecer a doutora Que bom. Daniela, era o meu microfone que estava errado, que eu já arrumei, Ah, tá? tá. Que Tava bom. com eco. Obrigado. Achei que era aqui. Não, era aqui no meu. Então, o que a gente pode fazer para começar esse relacionamento, então? O que é atrativo, né, para que as pessoas... Porque se a gente entende que é uma rede social, que é uma coisa que vocês me ensinaram muito, né? Que as pessoas não estão ali para, em primeiro lugar, fazer negócio. A pessoa está ali para entretenimento, para ter informação, não sei o quê. E o que eu faço para fisgar a atenção das pessoas? Tá. Que é a Então, grande dificuldade, né? Para chamar e falar, ei, me escutem, eu tenho um conteúdo bacana. isso. Então, assim, se a gente está falando de consultoria empresarial, tudo começa com o famoso cliente ideal que a gente vai trabalhar dentro da consultoria empresarial. Porque
a gente vai chamar a atenção, principalmente no caso de um empresário, que é o cliente ideal, o cliente de um consultor, vai chamar a atenção dele por identificação dos problemas. É o principal meio, assim, pelos sintomas que as empresas têm no dia a dia. Tipo, o que eu vejo é um consultor, ele conhece muito do assunto técnico. Então, ele sabe muito bem o que é, talvez, uma gestão de estoque, ele vai saber muito bem o que é um DRE, ele vai saber muito bem o que é um processo de contratação, um RH e assim por diante, e ele tende a ficar falando sobre tecnicalidade do dia a dia dele. Começa a falar de balance scorecard, começa a falar de várias ferramentas que ele utiliza no dia a dia dele como consultor. Só que o empresário do outro lado, ele não entende isso, ele não conhece isso. O que ele conhece são os sintomas, né? Então, assim, minha primeira coisa é quem é o teu cliente ideal e os sintomas que ele enxerga. Tipo, trabalhar até tarde, as pessoas não fazem o que deveriam fazer, faltou dinheiro no fim do mês, faltou caixa. Então, isso são coisas que ele enxerga no dia a dia. Então, o que eu vejo é o conteúdo que o consultor vai fazer, ele vai estar atrelado principalmente aos sintomas que o empresário vê no dia a dia dele. Entendeu? Assim, usar mais a linguagem dele do que uma linguagem mais técnica, né? Pelo menos na questão de título e de abordagem. É claro que em algum momento você vai entrar mais profundo nos assuntos técnicos em alguns tipos de conteúdo, como live ou como podcast, conteúdos mais longos, certo? Uhum. Então, em vez de eu falar que a pessoa precisa de um planejamento estratégico, eu falo as consequências de não ter. Peraí que eu não estou te ouvindo, Alice. Não sei se é o meu microfone ou é o teu aí. Não. Agora sim. Agora em vez sim. de eu falar para a pessoa que você tem que ter um planejamento estratégico, o cara ele não consegue chegar nesse diagnóstico tão rápido. Né? Então eu posso falar, você se sente perdido? Né? Sua equipe não sabe para onde que você quer levar a sua empresa, tá faltando meta, né? Uma orientação de resultados. Então, eu, como consultora, sei que o planejamento é o caminho, mas o empresário lá do outro lado, ele quer saber do outro lado da ponte, né? Tipo, ele não quer saber qual ponte que ele tem que pegar, só para onde que ele tá querendo ir, né? É exatamente isso. Ele assim, primeiro que ele acha que ele faz planejamento, né? Para começo de história. Então, assim, você fala, você tem que definir metas, ele acha que está definindo metas. Você fala, você tem que treinar a sua equipe, ele acha que ele treina a equipe dele. Então, assim, quanto mais ferramentas você fala, mais ele já acha que já faz, ou ele não consegue enxergar aquilo na realidade dele. Ele não consegue. Vocês estão vendo mundos diferentes. O consultor enxerga um mundo e o empresário enxerga outro mundo. Então assim, você vai precisar ir no mundo que ele está para enxergar com os olhos dele e aí fazer um conteúdo que ele vai entender aos olhos dele. Então, assim, tinha um cliente médico, ele tem clínica médica, que eu lembro muito bem dele falando, ele assim, putz, eu só entendi como comunicar para o meu paciente quando um dia, literalmente, eu levantei da minha cadeira, dei a volta no balcão e sentei onde o meu paciente senta e fiquei olhando, imaginando como era a conversa comigo atrás na clínica. Aí ele comecei a olhar para mim mesmo com os olhos do cliente e imaginar que tipo de perguntas eu faria. Então é a mesma coisa em relação ao consultor. Assim, imagina você dentro da empresa dele, olhando os problemas da maneira como ele enxerga. Então, o que eu vejo é tem que partir do ponto de vista dele para ele poder confiar, né? Não, é o foco do cliente, né? De onde que ele está falando, o que ele está vendo lá. E como que eu posso abordar isso? É melhor fazer vídeo? É melhor fazer texto? Ou eu preciso, assim, ter uma câmera profissional? Eu preciso ter um editor de vídeo, de texto? Como é que eu posso começar? É só para mega profissionais ou dá para começar simples? O que você sugere para a gente, né, falar sobre esses temas? Não, muito legal isso, assim, existe,
existe uma escala de crescimento. Então, e assim, hoje eu enxergo que cada fase da sua carreira como consultor requer um tipo de marketing. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você pegar uma estratégia de marketing da Falcone e você utilizar, por exemplo, no início da sua jornada de marketing e comunicação. Então, são em momentos de maturidade diferentes como consultor. E existe um marketing diferente. Então, assim, e é muito comum a gente comparar, putz, o que eu estou fazendo aqui com até um monte de consultor famoso no Instagram, ou coaches famosos, e que, putz, você vê que tem uma baita de uma estrutura por trás, visual, de conteúdo, de tudo, e você vai, caraca, assim, não tenho nem chance contra ele. Então, assim, bate uma depressão, putz, assim, é uma loucura muito grande. Então, assim, o que eu vejo que é o mais importante no início? Você ter frequência e congruência naquilo que você está fazendo. E o foco principal no início, ele é no conteúdo, tá? Na quantidade de conteúdo que você vai fazer. De conteúdo, principalmente no início, em conteúdo onde você está ensinando o empresário ou atalhos para ele melhorar o dia a dia dele, ou também você está fazendo o que a gente chama do conteúdo de obstáculos, né? Quais são os desafios que ele enfrenta. Então, muito voltado assim, no início, puta, esquece o que a galera está fazendo, foca bastante em ter volume de conteúdo diário. Vai chegar um ponto que vai ser importante que você melhore vários aspectos do conteúdo. Mas isso depois dos seus 100 primeiros dias fazendo conteúdo. Digo, uns 3 mesinhos aí muda tudo. Fazendo conteúdo diário, e aí você perguntou, pô, qual que é o melhor formato, né? Na nossa experiência aqui, é a mescla de formatos. Então, a mesmice na internet, ela cria indiferença. Então, se a pessoa o nosso ego se acostuma com padrões repetitivos de tudo. Então, a mesma coisa em relação ao conteúdo. Se todo dia você posta o mesmo formato de conteúdo, o mesmo jeito, as pessoas que te seguem, elas acostumam com aquilo. Então, chega uma hora que aquilo não bate mais para parar e ver. Então, eu gosto muito de mesclar formatos de conteúdo, texto, vídeo e assim por diante. Mas eu vou fazer um parênteses específico para o mercado de consultor, que para mim, sim ou sim, o formato do vídeo precisa fazer parte da agenda de um consultor que vai fazer marketing usando o Instagram. Porque tem até um episódio de podcast que a gente fala muito sobre isso, lá no nosso podcast, que é, cara, pô, o consultor é uma relação de confiança muito grande. Se o empresário não te ouvir falando, não te escutar, não criar empatia, porque, além de tudo, a consultoria é uma relação 1 a 1. Então, ele precisa criar essa empatia com você. Ele não está contratando um serviço de limpeza para a empresa. É uma consultoria. Ele precisa confiar naquilo que você está falando. E não é só pelos teus títulos. Ele precisa confiar e se sentir empático com você. Então, para mim, o vídeo é uma ferramenta essencial para o consultor que quiser fazer marketing usando o Instagram. Aproveitando, a Débora mandou uma pergunta aqui de como fazer o marketing de conteúdo sem virar escravo. Então, isso eu vejo que é uma coisa que... você falou dos 100 dias, né? Comece por 3 meses, aí todo dia conteúdo. Como que você vê isso, assim? É possível? Esse virar escravo é uma realidade? Ou é algo que é uma forma de ver? Fala um pouquinho pra mim, assim. Tem Não, é um jeito? conceito. Lembra que a gente conversou disso lá no início? Isso vira assim, é uma maneira de enxergar a coisa, tá? Então assim, eu vejo que existem várias formas de você fazer isso. Existem atividades que são, assim, existem atividades que eu vejo que são semanais e atividades diárias. Aí vamos falar sobre gestão do tempo em relação à escravidão aqui nas redes sociais. Então, assim, eu vejo que não tem a necessidade de você
virar... O que é escravo para mim? Eu não sei o que é escravo para ela, mas sei lá, de eu passar de 5 horas para mais por dia pendurado aqui dentro para eu poder conseguir clientes como consultor. Eu vejo que não precisa, que isso não tem essa necessidade de falando como consultor, tá? É diferente se você quiser fazer milhões em vendas e infoprodutos. Aí eu já tenho uma outra opinião, mas falando como consultor, o que são atividades diárias, tá? Que é onde talvez te agonie mais pela escravidão diária. Atividades diárias são stories, responder comentários e directs. São atividades diárias, que é esse relacionamento diário com quem está ali do outro lado. Tem outras coisas, as atividades que você pode fazer semanalmente. Como, por exemplo, conteúdo do feed, vídeo e posts do feed e a parte de anúncios. Então, aqui, o pessoal que faz mentoria aqui com a gente, eu sugiro fazer uma agenda semanal, onde ele tira um período onde ele resolve as atividades semanais e entra como um bloco de atividade como a sua empresa. Você, como consultor, você é uma empresa, certo? E assim como você ensina organização e gestão para os seus clientes, você também precisa ter essa sua organização e gestão, porque marketing também é trabalho. Por que eu digo isso? Que vários que são autônomos, depois que já jantou, deu banho nos filhos, botou tudo para dormir, aí eu vou ver se vai dar tempo de fazer marketing, e aí o Instagram me escraviza. Assim, não é o Instagram, e o Instagram não é a ferramenta, tipo, não é um supérfluo. Ele assim, tem que ser levado a sério como a gestão financeira que você faz como consultor. Então, você tira tempo por semana, você abre espaço na agenda para fazer as atividades semanais. Então, gravar vídeo, editar, fazer post e tal. Aí, diariamente, fazer stories e responder comentários e direct, cara, assim, aí, são poucos horários, assim, sei lá, em menos de 1 hora por dia você faz isso. Assim, tranquilamente, se você se organizar, né? Gente, olha só, anotem essa frase maravilhosa. Marketing também é trabalho. Adorei. Marketing é trabalho, cara. Porque realmente, né? Até talvez ajude um pouco a Débora também nessa questão da agenda semanal. Foi o que eu absorvi, né? Porque eu já comentei aqui, né? Mas para quem está nos vendo hoje, eu nem Instagram tinha, eu já nem Facebook. Tipo, eu parei na época do Orkut, sabe? Só dessa. E aí, Deu um salto. Dei um salto. E aí abri o Instagram e falei, puxa vida, agora eu que não sou a pessoa, né, de ficar com o celular na mão o tempo todo. Porque tem pessoas que já têm esse hábito, né? De o tempo todo tá checando mensagem e tal. E não é o meu caso. Eu, como meu trabalho é muito envolvido com pessoas, olho no olho. O meu celular, gente, eu sou daquelas que esquece em casa, que esquece no carro, que larga o celular nos lugares, enfim. Então, eu saio de casa sem celular e não parece que eu tô sem roupa. Tem gente que tem essa sensação. E aí, o que acontece? Eu encarei exatamente, né? Isso foi um mérito muito de vocês. E eu encarei isso como um trabalho. Eu falei, não, eu não tô aqui vadiando na rede social, né? Eu estou trabalhando. Então, tanto o momento em que eu estou produzindo conteúdo, quanto o momento que eu estou consumindo conteúdo, porque tem muita coisa boa sendo distribuída, por exemplo, o conteúdo da agência Mito sobre marketing digital, e que a gente consome e fala, opa, vou incluir isso na minha rotina. Então, no meu caso, eu coloquei um espaço na agenda mesmo, né? O período do dia que eu tenho que entrar para fazer as verificações de comentário, etc. Abre caixa de pergunta, responde as caixas de pergunta, de fazer stories, a própria questão da live, tá na agenda, live 21/7, consultor lucrativo. Então, realmente é como, na minha concepção, eu agendo aqui na minha agendinha semanal como se fosse um compromisso que eu tenho com a audiência, né, que tá do outro lado. Então, imagina que é o seu cliente que tá te esperando para uma reunião. Você vai atrasar? Você vai fazer meia-noite? Você vai deixar para fazer de qualquer jeito? Então, assim, Alice, não são clientes. Não são ainda. Dependendo do jeito que você tratar, eles viram. Então, eu comecei a olhar assim, eu falei, meus futuros clientes estão lá, eu tenho que cuidar deles. Porque o consultor, ele é autônomo, né? Então, o que eu percebi?
que assim, ele imagina que ele está recebendo só no horário que ele está atendendo. Sei lá, eu cobro R$ 500 por hora. Então, assim, desculpa, você não cobra R$ 500 a hora. Assim, de tudo que você faz na empresa. Você cobra R$ 500 talvez a hora de atendimento com aquele cliente. Só que esse valor é distribuído entre as outras atividades. Teve um outro médico, o Dr. Pablo Arruda, aqui do norte do estado, uma das entrevistas de estudos de casos, ele falou que também, depois que ele fez com a gente aqui, ele precisou tirar um período de cirurgião plástico para fazer o marketing. E eu gosto do exemplo dele, porque talvez cirurgião plástico é um dos profissionais autônomos que tem um alto valor por hora de trabalho. Então, para ele tirar 4 a 6 horas para fazer marketing, ele deixa, teoricamente, de faturar um valor muito considerável. Tem um valor alto aquele investimento em tempo de marketing para ele. E eu perguntei, Pablo, assim, eu falei, adorei, mas me conta essa lógica. Ele disse, é simples. Esse tempo que eu invisto aqui, eu consigo ter mais pacientes melhores e com o ticket mais alto por causa do marketing que eu estou fazendo nessas 4 horas. Então, é um investimento de tempo que eu estou fazendo aqui que vai me trazer nos próximos meses clientes que vão valorizar mais, pagar mais pelo serviço que ele oferece. Então, assim, enfiar na cabeça que faz parte do trabalho e que é lucrativo, que não é só quando você está atendendo o cliente que aquilo está entrando dinheiro no seu bolso, né? E é bem legal isso, porque a gente estava em reunião interna hoje, eu e a minha equipe, e eu estava exatamente falando isso, que quando eu, por muitos anos na consultoria, eu acreditava que era tipo um médico bom. O médico não pode fazer propaganda, porque se ele está fazendo propaganda é porque ele está desesperado por agenda. Caraca. Eu aprendi assim. Aí eu percebi, tá, mas peraí. Se você tá só vivendo de indicação do cliente que aparece, né, que é aquele cliente fantasma, que ele surge assim, né, aparece, pode ser que você esteja com o cliente errado, com o cliente ruim, né, o cliente que não vai pagar o valor que você está querendo, ou não vai vir no nível de projeto que você está buscando. Aí volta na tua primeira fala, né, Evandro? Se você tem um cliente-alvo, um cliente ideal, você tem que correr atrás dessa pessoa. Porque se você fica esperando aparecer, pode aparecer qualquer tipo de cliente. Então, esse exemplo do médico reforça isso, né? O médico faz propaganda? Faz, para que ele chegue no cliente ideal, né? Para que não fique dependendo do que aparecer. Porque daí se tu tá ali com a agenda mais ou menos, aparece qualquer coisa, você pega qualquer coisa. Quando você vê, você tá fazendo um projeto que não combina contigo, você tá aceitando consultoria que não tem nada da sua especialidade, porque você tá precisando. Agora, quando você investe um tempo em fazer captação, né? Você escolhe o cliente, né? Conteúdo, você escolhe o cliente, essa é a questão. Porque você está indo no alvo que você está buscando. Então, isso, para mim, fez uma diferença, assim, sem tamanho. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, mas assim... E às vezes a pessoa reclama do cliente, né? Consultor tem o hábito, muitos consultores, de reclamar, porque os clientes são muito bagunceiros, porque o cliente isso, porque o cliente... Mas o cliente que vive de indicação, né? O empresário bagunceiro anda com outros empresários bagunceiros. Então ele só vai indicar bagunceiros para você. Agora, se você faz uma captação ativa, você pode buscar os empresários que você almeja, né? E parar de reclamar dos que estão surgindo. Então isso é bem bacana. Pô, você falou várias coisas aí que eu anotei até. Então, uma delas que é, assim, pô, uma coisa é o cliente que vem. E aí, e se vem poucos, beleza, pô, chegou uma indicação essa semana, 2. Aí você para, senta, monta uma proposta. Essa semana eu fiz 2 propostas, etc. E aí você fica naquela de fechar ou não fechar. Você não tem a opção de escolher se você quer atender ou não aquele cliente. Agora, imagina num universo onde chegam 20 possíveis clientes de consultoria que te escrevem toda semana. O jogo virou, meu amigo. É você que escolhe o cliente. Você pode filtrar pelo preço, você escolhe se você vai fechar aquele projeto ou não. E o que gera demanda para uma empresa, para uma consultoria, é marketing. Isso é o papel do marketing.
E aí você falou uma boa, que eu vou gravar um vídeo sobre isso, que é médico bom não precisa fazer propaganda. Desespero. Se é bom, não precisa fazer propaganda. Isso é uma grande de uma falácia, porque isso funcionava. O profissional bom sobrevive do boca a boca. Hoje, eu penso que quem sobrevive de boca a boca é amador. Por quê? Ou seja, não tem nada de bom nisso. Ele é bom tecnicamente, mas como gestão é horroroso. Por quê? Se ele vive do boca a boca, ele vive, que eu digo na filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Se essa semana vier cliente, show de bola. Se não vier, se não tem meta, né? Se veio o cliente, veio. Se não veio, tá tudo bem. E boa qualidade de serviço não garante que aquela pessoa vai indicar para um monte de gente e que aquelas pessoas que foram indicadas elas vão vir comprar na hora que você quer. Então, assim, e não me leva a mal que indicação ele é um excelente plus. Agora, depender de indicação para mim é o ó. Você depender disso. É muito louco, né? Porque você reclama que o mercado tá ruim. Daí você fala, não apareceu o cliente. Você tá, amigo, não é assim que funciona, se tu não for atrás, né? Então, eu vejo, né? E por muito tempo eu fazia isso. Eu ficava, não, se não apareceu o cliente é porque o mercado tá ruim. É meio que você terceiriza a responsabilidade. Tu diz, olha, eu não tô fazendo nada de errado, eu tô atendendo tão bonitinho quem eu atendo, eles que não estão me indicando. A culpa é do cliente que não me indica. E aí, quando Exatamente. você fala, peraí, calma aí, quem é que quer vender aqui? O teu cliente não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Aí você, né, entende que o papel é seu. Se você quer mais clientes, vá se mexer, né? E aí, nesse ponto de mais clientes, eu tenho uma pergunta que eu sei, né, para mim, pelo menos, foi uma questão até eu entender um pouco, mas pode ser que seja uma dúvida do pessoal. A questão do número de seguidores. Por exemplo, eu abri um Instagram agora, né, e vou primeiro, como é que eu começo, né? Eu chamo quem eu já conheço, eu saio seguindo todo mundo, como começar? E segundo, o número de seguidores quer dizer que eu vou vender mais porque eu tenho mais seguidores? Vale a pena eu comprar seguidores? Eu entrar naquela lista, sabe? De tipo, você curte o de cima e o de baixo te curte? Qual é essa de número de seguidores? Suruba dos seguidores. Sim, mas é uma dúvida bem pertinente, né? Tipo, é uma dúvida bastante pertinente essa. Então, assim, de novo entra naquela de, poxa, eu já olho uma galera que tá com seguidor pra caramba e eu não sou ninguém na fila do pão se eu tenho poucos seguidores. Então, assim, de fato, ter uma grande audiência, assim, é uma prova social e é uma autoridade. Não vamos ser hipócritas aqui. Agora, se utilizar de recursos duvidosos para ter um título falso, aquilo soa falso. Então, assim, para mim, isso como um consultor já é um castelo de areia. Eu sou muito pautado em princípios. Então, é o seguinte, você que vai prestar consultoria para uma empresa, comprar seguidores, se aquilo não é real, para fingir ter um público que você não tem, que você não conquistou aquilo, para o cliente valorizar aquilo que você faz, porque se eu não tiver milhares de seguidores, o cliente não vai me valorizar. Então vamos lá. Vamos olhar para dentro primeiro. Se você não se valoriza e se você acha que você não tem valor e que para você ter valor você precisa comprar seguidores e enfiar um número lá que é mentira, que aquela mentira vale mais do que o que você sabe que você é, a gente tem um problema muito grande interno a ser resolvido. E aí eu vou falar uma parada muito séria, que é o seguinte: existe tecnicamente uma grande diferença entre seguidores e audiência, tá? Sem entender isso, você entender isso, o seu mundo muda completamente. A audiência são as pessoas que de fato te acompanham. O que é te acompanhar? Que ela vê os seus stories, lê seus posts, interage com você, manda mensagem direct. Isso é audiência. É a galera
que está te acompanhando, beleza? O que são seguidores? São as pessoas que clicaram lá no botão seguir. Então é o seguinte, não faz sentido qualquer estratégia para aumentar seguidores que a motivação não seja pela pessoa querer acompanhar o seu conteúdo. Então vamos lá. Porque é o seguinte, depois que você teve seguidores, pô, imagina que você usou alguma estratégia que aumentou. Pô, chegou em 9.000 seguidores. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, Evandro, pô, e como é que eu faço para engajar essa galera? Certo? Se você usou qualquer artifício para essa galera seguir que não foi pelo conteúdo, ele não quer ver o seu conteúdo. Tipo, eu te sigo e você me segue. Ele não quer ver o teu conteúdo. Ele só quer que você siga ele. Vou fazer um sorteio de iPhone aqui no meu perfil de consultor. E aí um monte de gente vai querer. A pessoa quer ganhar o iPhone. Ela não quer ver o seu conteúdo. Vou comprar seguidores reais brasileiros. Primeiro que lá não existe, é tudo robô. Não existe seguidores reais brasileiros. Tipo, a pessoa não quer acompanhar. Então, assim, toda a jornada é para você ter audiência. E assim, você pode ver vários clientes, você pode ver vários estudos de caso nossos, cara, com gente com 1.000, com 2.000 seguidores, mas com uma audiência muito fiel. Então, assim, cara, você como consultor, você não precisa ter 1.000 clientes. Com 20 clientes, você está explodindo. Assim, você já passou dos 10, 14 mil de faturamento fácil. Então, assim, o que você precisa é de uma audiência qualificada que está te acompanhando. Então, você falou ali, pô, Evandro, comecei meu Instagram do zero. Assim, abri meu Instagram, ou era o Instagram privado e tinha 14 pessoas ali e vou agora começar a me posicionar como um consultor. Que era outra pergunta, né? O que eu recomendo? Muda a bio, muda a foto, bota uma foto profissional, escreve na bio, grava um vídeo, faz um post. Primeiro post número 1. Vai dizer, olha, amigos, a partir de hoje vou começar a criar conteúdo para donos de empresas, ajudando você a ter uma performance melhor, assim, assim, assado. Então você avisa o que vai começar a acontecer aqui no seu perfil. Se você tinha um perfil pessoal, sugiro, não precisa criar um outro perfil. Você pode utilizar aquele seu perfil se você quiser e começar a criar um conteúdo ali dentro. Então você dá o pontapé inicial e avisa, tá? E aí os seguidores, pessoas que vão te acompanhar, e a partir dali você começa a fazer conteúdo. No início você vai fazer conteúdo para quem, tá? Assim, outra coisa, entenda bem isso, que você vai fazer conteúdo para os seus amigos e clientes que você já tem, círculo interno. Então, tão simples quanto isso. Você vai fazer vídeo, você vai mandar no WhatsApp para os seus amigos, ô fulano, olha, pô, me ajuda lá, tô fazendo conteúdo para a empresa, pode encaminhar para alguém. Tô com o Instagram, tô começando a fazer conteúdo. É amigos e ex-clientes. Você avisa os ex-clientes, você quer me acompanhar aqui, como eu tô começando a fazer conteúdo. É no seu ciclo próximo. Então, os primeiros que vão interagir, engajar, vão ser amigos e clientes. É aí que você vai começar e vai te dar o primeiro ânimo para continuar. Beleza? E aí existe um período que eu digo atravessar o Vale das Sombras, que é, para você ter mais pessoas te acompanhando, você precisa ter conteúdo. Então, assim, não tem jeito. Você não faz omelete sem quebrar os ovos. Você vai ter que fazer conteúdo durante o período e depois correr atrás de audiência. Então, esse Vale das Sombras é um período onde você faz conteúdo para ninguém. Mas tem que fazer para te poder chamar, para pouca gente ver. Mas tem que fazer para te poder chamar pessoas aí nesse time, tá? Não é que vai ser zero, mas durante um período a interação vai ser baixa. Verdade. Até esses dias eu tava vendo uma pessoa dando dica de como fazer lives
sem se preocupar com a quantidade de pessoas ao vivo. E aí ele mandou uma foto do celular dele, ele colocou um band-aid bem em cima de onde aparece o número de pessoas ao vivo. Porque ele falou que ele começava a fazer, aparecia 1, 0, 1, 0. Aí ele ficava tão preocupado que não tinha ninguém vendo que ele se perdia no raciocínio. Ele falou, pronto, eu tô criando como se eu estivesse gravando para quem vai ver depois. Então o meu cliente do futuro vai ver esse conteúdo. Então essa geração de conteúdo constante e despreocupada, até despretensiosa, digamos assim, né? Até porque, gente, eu lembro a minha primeira live, e olha que eu sou professora há mais de 10 anos, então falar não é um problema. Mas eu não... Sabe quando você fica assim, aí eu não sabia se eu dava boa noite pras pessoas, eu não sabia se eu não sei o quê, e tipo, tinha 2 pessoas, a minha mãe e mais uma, assistiam. E, cara, dá um desespero e você se perde, aí eu não sabia se eu fazia roteiro, se eu seguia o roteiro. E depois de um tempo, você vai, né? Então, é o tipo de coisa que, se você deixar pra fazer quando tem audiência, você vai se embananar todo. Então, até bom quando começa, que não tem muita gente, que você faz uma vergonha mais sozinho. Depois você vai... É verdade, é. Perfeito, adorei. Não sei quem foi, mas gostei gostei da estratégia, porque é isso. Durante bastante tempo, você tem que estar motivadaço, fazendo enquanto a audiência vai chegando, tá? Então, assim, o conselho é foca na qualidade do conteúdo que você vai fazer, na qualidade da informação que você vai entregar. Depois de um período, você vai se preocupar com o aspecto estético, com o design e assim por diante daquilo que você está fazendo. Mas no início é a qualidade da informação. Ainda mais um consultor, tá? Falando para um consultor, assim, a qualidade da informação que você está entregando e a frequência. Depois da frequência, você vai melhorar a qualidade visual e depois você vai melhorar a atração de pessoas para interagir, a distribuição de conteúdo e assim por diante. Mas é bem nessa jornada. Tem uma frase que eu vejo muito no Insta de vocês, da Mito, que é feed organizado não vende. Pode explicar um pouquinho isso? Porque, assim, consultor, a maioria, pelo menos eu e os conheço, tem meio que um toque, assim, negócio de padrão. E pra mim... Claro. Vou fazer... Aí você quer seguir um padrão. Todo, né, os posts tudo a mesma cor, tudo do mesmo jeito. E aí, quando a gente vê que o feed organizado não vende... E você falou isso, que a quebra do padrão é interessante, né? Que chama a atenção. Mas como que a gente pode quebrar o padrão sem parecer que tá tudo zoado, assim? Tá. Não tem como fazer isso? Ou como diversificar sem roer as unhas de consultor que quer padrão? Então, assim, primeiro deixa eu explicar o que é o feed organizado quando eu digo, tá? Por exemplo, criar um padrão, assim, eu vou organizar para sempre fazer postagens em 3, que um monte de gente faz. Que aí, assim, por que sempre em 3? Porque, digamos, aqui da esquerda é um vídeo, aqui é uma foto pessoal minha, aqui, isso, é uma arte onde tem um inscrito. Então, ele sempre faz vídeo para sempre ficar nessa organização. Assim que a pessoa entrar no Instagram pela primeira vez, ela vê uma coluna aqui, uma coluna aqui, uma coluna ali, e aí tem um padrão de formatos assim. Então, assim, isso teoricamente demonstra uma organização, tá? Isso é o feed organizado. Eu não estou falando sobre você criar uma pauta de conteúdo, é outra coisa. Por que isso aqui, esse feed organizado, ele não funciona? Tá? Assim, porque esse padrão é para você ver. Porque, assim, quem que olha o feed do Instagram? É você que olha mais o seu feed do que o seu cliente. O cliente, a partir do momento que ele te seguiu, ele vê o feed dele. Ele vai ver post a post. Imagina, você seguiu o seu amigo, você seguiu a sorveteria, você seguiu o perfil da NASA. A partir do momento que você seguiu, vai começar a aparecer os posts que aqueles perfis postam na sua casinha no Instagram. Então, assim, não interfere, nada daquilo. E assim, mas quando a pessoa entra, ela vai ver uma organização. Cara, não muda em absolutamente nada.
O que a gente quer que a pessoa faça à medida que ela olha é que ela olhe, que ela, algum daqueles posts que tem no feed chame a atenção dela para que ela clique. Eu não quero que ela olhe o feed e fique admirando o feed. Eu quero que ela olhe o feed e eu vou tentar chamar a atenção dela para que ela escolha um para consumir aquele conteúdo. Aí ela consumiu o vídeo ou consumiu o post. Pô, bacana. Que ela consuma outro, que tenha outro que chame a atenção dela. Então assim, pense em como cada post que você fizer, em como ele pode surpreender quem te acompanha. A imagem tem que gerar curiosidade, o título tem que gerar curiosidade para a pessoa e para a legenda. Entendeu? Então, assim, isso não quer dizer que você pode ter um padrão de identidade visual, um manual de marca, tá tudo certo. Mas beleza, você pode variar, vou dar um exemplo. Uma é um vídeo, o outro é uma cor sólida com texto. No dia seguinte, é uma foto sua na frente do Sebrae, uma selfie na frente do Sebrae e você escreve um título em caixa alta no texto, não precisa nem botar nada em cima da foto. E você escreve um conteúdo e aquela foto no Sebrae chamou atenção. Um outro que você pode fazer é uma foto, sei lá, uma foto sua no computador e você botou o título do post em cima da foto. Veja, eu estou falando várias opções diferentes para você ir quebrando o padrão sem perder a sua essência. A sua marca tem que ter a sua essência. O seu jeito de falar, a sua linguagem, o jeito como você escreve, o seu posicionamento, mas não quer dizer que todo post ele tem que ser igual. Estou falando de marketing, diferente de uma gestão de estoque, por exemplo. Respondido? Sim, sim. Eu falo que, né, pelo menos os consultores da minha área de processo, qualidade, tem uma dificuldade de quebrar, né, esteticamente, assim, até é bem interessante, porque você falou a foto da frente do Sebrae, né, uma foto com computador. Isso é um tipo de conteúdo bacana da gente colocar? O que nosso dia a dia, o que a gente tem feito. Isso é legal? Ou mais fotos de estúdio produzida, fazendo aquelas caras Não. bonitas? Como é que é? Não, as fotos de estúdio também são boas, só que só foto de estúdio fica impessoal. É importante você ter essas fotos, a gente chama de fotos nativas, né? São fotos reais do dia a dia, das coisas que estão acontecendo. É porque, assim, peguei esse exemplo da foto do Sebrae. Uma coisa é uma foto na frente do Sebrae, uma selfie, aí você vai lá e escreve: ótimo dia de trabalho aqui. Cara, o que isso gerou valor para o empresário que te acompanha? Nada. Agora, você pode, por exemplo, fazer essa foto na frente do Sebrae e botar um texto e botar um título, por exemplo, o dia 1 do empreendedor. Um título. Qual deveria ser o dia 1 do empreendedor? E você escreve um conteúdo sobre aquilo e tem uma relação com o Sebrae e tal. Sei lá, faz um gancho com o Sebrae. Claro, também não pode ser uma foto, entendeu? Nada a Sua. ver. Tem nada a ver com o texto. Mas, certo, se você pode pegar uma foto, não tem problema, pode ser uma foto sua tomando uma água de coco no Rio de Janeiro. Beleza. Como que você pode gerar valor com aquilo? Vou dar um exemplo. Pode ser uma história. O dia que eu fechei meu melhor contrato, ou melhor, o dia que eu entendi a importância do fluxo de caixa. Porra, um coco com fluxo de caixa. Nesse dia que eu estava tomando o coco e etc., a pessoa que estava do meu lado, ele era dono de uma empresa assim, assim, assado, e ele me contou tal coisa, e ali eu tive um estalo que mudou tudo para mim. Entendeu, cara? É uma foto sua com o coco, mas ela tem uma história que tem a ver com aquilo e gera valor e tem a ver com o conteúdo que você entrega para o seu cliente. Não sei se fez sentido assim, então. Tudo que eu vou postar, eu estou pensando, isso gera valor para o meu cliente, quem é empresário, o que ele me segue?
Ah, sim, eu posto, não, eu não posto. É tão simples quanto isso no feed, assim, Uma não sei pergunta, se... né? Ah, Vai é, fazer diferença na vida dele? Isso isso. vai contribuir para o conhecimento, para o crescimento. E eu acho uma coisa bem interessante, né, da rede social é que é nítido o que está gerando valor ou não, porque você vê, né, o engajamento, se a pessoa está comentando. Aí você põe lá um CTA, né, uma chamada para ação, para a pessoa fazer, sei lá, comenta, e cri, 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 né? Tipo, nada acontece. É uma leitura, né? Tipo, meu, É um feedback, né? é um feedback. Então, né, às vezes a gente fica quebrando muito a cabeça e não escuta as pessoas que estão do outro lado. Porque É, se você está gerando conteúdo, né, abrindo uma caixa de perguntas e ninguém está interagindo, é que esse caminho talvez não seja o ideal. Vamos tentar outro talvez, caminho? E é talvez uma coisa esteja que chato é pra cacete. Mas talvez você esteja chato pra caramba. Pode ser. E Mas que é uma coisa que, às vezes, assim, eu falo por mim, né? Eu tinha um apego, tipo, não, mas deu tanto trabalho fazer esse negócio. E aí, tipo, essa linha de raciocínio, eu adorei, mas ninguém tava curtindo. Mas eu não abri a mão, porque, nossa, foi, né? Eu achava que era tipo a bolacha do pacote. E quando você começa a ouvir as pessoas, é mais leve, é mais espontâneo, porque você sabe que você tá batendo um papo. Tipo, eu e você, a gente tá conversando. É bem mais gostoso falar assim do sim, que ficar falando sozinho, né? perfeito. E sabe, assim, muita gente tem dificuldade de saber o que postar e assim por diante. E uma das principais ferramentas que eu vejo para o consultor é isso, assim, parece clichê, mas é escutar o que o cliente fala durante as sessões de atendimento, sessões de consultoria. Então, assim, eu tenho um bloco de notas no iPhone, eu ia virar, eu tô com o computador aqui embaixo, está aparecendo aqui quem está fazendo no YouTube também, né? E também o mesmo bloco de notas tem aqui, e eu sempre anoto insights que eu tenho conversando com os clientes. No caso, hoje eu não atendo mais os clientes aqui na agência, mas eu participo das sessões de esclarecimento do grupo de mentoria. Então eu escuto muito o que eles estão falando, estou com um bloco de notas e eu vou anotando as dúvidas que eles têm, os problemas que eles têm. Isso é insight para eu criar conteúdo. Então, tipo, durante a live aqui eu anotei 3 conteúdos. Então, enquanto a gente conversou, eu anotei o cliente fantasma, aquele que surge, anotei o médico bom não precisa fazer propaganda, porque parece desespero. A terceira que eu anotei era o mercado tá ruim, não apareceu o cliente, estou fazendo meu trabalho tão direitinho. Então, esses 3 vão virar conteúdo aqui no feed nas próximas semanas, você pode vir. Então, assim, quando você conversa com o cliente, eu digo, você tem que bancar o Sherlock Holmes e assim, ficar com o ouvido muito atento no que ele está Sim. falando e anota. E aí o segredo é as palavras que ele usa. Não traduza. De novo, não traduza para o seu universo. Eu vou dar um exemplo. O cliente falou assim: porra, meu, sei lá, tô sem dinheiro esse mês. Ele não falou estou sem fluxo de caixa. Ele falou tô sem dinheiro. Então, assim, é esse termo que você vai utilizar no título do seu conteúdo. São as palavras dele. Isso já falando lá no início que você fala, que você comentou, como é que eu chamo a atenção dele? Falando termos que ele conhece. Falando a língua dele, né? Olha só, Exatamente. tem uma pergunta aqui, ó. Toda vez que formos postar uma foto no feed, temos que postar a foto que gera valor? A foto que gera valor. Que a gente Toda estava falando vez do postar uma conteúdo. foto no feed, temos que postar a foto que gera valor. Eu acho que Cara, é a história que você está contando, né? é. Que vai. Eu diria que 99% dos casos, sim. Assim, digamos, vou dar um exemplo. Digamos que. Putz, que, como é que eu posso explicar? Você pode fazer. Por exemplo, digamos que você foi lá, pô, ganhou um prêmio. Você, pô, eu quero compartilhar com as pessoas aqui e tal. Você vai lá e posta, vocês recebendo o prêmio e assim por diante.
assim, não tem problema, é legal. Pô, tu tá dividindo uma conquista com o público que te acompanha. Mas, por outro lado, eu já penso, por que não gerar valor contando a foto do prêmio? A minha pergunta é, por que não gerar valor quando eu estou postando qualquer coisa? Para mim, isso é uma postura, assim, é porque para mim é tão enraizado que é uma postura que eu tenho com relação ao respeito a quem me segue, que eu fico pensando, cara, pô, tudo, assim, tudo dá para eu pensar em como gerar valor para o meu cliente. Então, não é que é 100% obrigatório, mas eu penso que eu poderia gerar valor ali. Então, Isso fez lembrar, você lembra do meu post do Pisca-Pisca? Que até você perguntou não da lembro. foto. Me relembra. Eu fiz um post, eu tava arrumando aqui a casa e aí encontrei o Pisca-Pisca, né? Ah, lembrei do Na foto. Natal. E aí Legal pra tinha caramba. Achei todo sensacional. zoado. Sabe aquele pisca-pisca assim? Aí eu olhei para aquilo e na hora eu me lembrei de um cliente que eu fui fazer o diagnóstico para fazer a proposta. No fim, fechou, virou cliente. E a pessoa chegou e descreveu a empresa como um pisca-pisca embolado. Ela disse: Olha, Alice, o meu processo é um pisca-pisca todo embolado. Eu sei que tem luz ali, só que eu não consigo me achar. Então, eu queria que você viesse aqui e desembolasse o pisca-pisca para a gente fazer funcionar. E eu nunca tinha ouvido essa expressão ou essa analogia, né? E quando eu abri a caixa da decoração de Natal e eu vi o pisca-pisca, eu falei, cara, eu tenho que postar isso, porque foi sabe aquele gancho? E aí eu tirei a foto do meu pisca-pisca, daí até, né, Evandro, você perguntou, onde é que você arrumou essa foto na internet? Eu tirei aqui, botei no chão de casa e tirei a foto. Porque... E aí eu contei essa história, então assim, um perfil de consultoria é uma foto do nada de um pisca-pisca todo zoado. Mas aí eu coloquei, meu processo é um pisca-pisca embolado. E aí contei a É, história do cliente e tal. Então, perfeito. E não quer às dizer que vezes todos a os posts têm pessoa... que ser assim, né? Mas putz, foi uma baita oportunidade ali. Exatamente, porque às vezes a pessoa que tá do outro lado, ela acha que não tem saída. E aí você fala, olha, eu ouvi isso de um cliente e tem saída, né? A gente aplicou essa coisa e deu, né? Funcionou. Então, assim, se você também tá olhando para o seu processo com essa percepção de que tá tudo embolado, deixa eu te dar uma notícia, né? Tem saída. Então, às vezes o que gera valor é o reconhecimento de que a pessoa não tá sozinha com aquele problema. Né? A gente não precisa desenvolver toda uma tese e dar a solução, mas só da pessoa sentir que ela, nossa, não sou só eu então que estou embolado. Ok, então isso igual eu tô falando aqui, né? Tipo, comecei com o Instagram completamente sem noção do mundo e tá dando certo. Então, assim, a gente cria uma identificação também, né, com o cliente, isso é legal. Perfeito, perfeito. Não, é bem por aí, assim. Então, o lance é assim, focar conteúdo por conteúdo e pensar em gerar valor. Não necessariamente, digamos, todos vão ter que gerar valor, mas se você bota isso na mente, no coração, é natural esse processo de pensar em como que eu vou gerar valor para a pessoa que está do outro lado. É uma postura que você cria de marca, sabe? É uma postura que você cria e que é muito rentável. Pode ter certeza. Tem um episódio que a gente fez do podcast mas só sobre gerar valor. Tá lá pelos 40 e alto episódios. Tanto que vocês falam muito da marca de valor, né? Que é essa É, que não só gera valor, quanto é valorizada, né? E que se ela você pudesse, assim, né, é. resumir, ou a dica de ouro para o consultor que quer vender mais utilizando o Instagram como uma ferramenta de relacionamento e primeiro contato B2B. Qual seria a dica de ouro, assim encapsular? Então, meu amigo, minha dica de ouro é abraça o Instagram. Assim, entenda que só quando eu falo abraça o Instagram, entenda que o Instagram é uma ferramenta, que é assim, entender que o marketing é trabalho também. E que é o marketing que vai te dar fluxo de bons clientes. Então, assim, são fluxo de bom cliente.
assim, e que, claro, que existe uma jornada aí dentro, como desenvolvimento de qualquer coisa, qualquer área de negócio, existe uma jornada de desenvolvimento. E essa jornada passa por fazer conteúdo, interagir com as pessoas, investir em anúncio patrocinado, melhorar a técnica, e que leva tempo, como tudo na vida, assim como toda empresa que você atende, leva tempo para o resultado do processo começar a surtir efeito. Então, assim, entender que o marketing também é trabalho e que depois que você chega num certo patamar, o fluxo ele começa a se tornar mais constante de gente chegando. E ele é muito satisfatório, muito gostoso quando você atinge esse patamar. Então, assim, respira fundo, fazer conteúdo, interagir com a galera, não se preocupar tanto com os seguidores, se preocupar mais em construir uma boa audiência. Eu digo, o que a boa audiência vai construindo grãozinho a grãozinho. É um bom conteúdo, uma pessoa que deixou um comentário, cara, eu valorizo ela. Você não vai de 0 a 100, é de 0 a 1. É um comentário que você vai ter. Esse comentário você vai responder como se fosse o da vida. A pessoa mandou um direct, você dá o máximo ali dentro. Uma pessoa começou a seguir, manda um áudio para ela. Opa, Rafael, bem-vindo aqui no Instagram. Espero que você goste dos conteúdos aí para ajudar a sua empresa a ter melhor performance. Beleza? Seja bem-vindo. Não vende nada para ele. Você vai construindo, assim, grãozinho a grãozinho, uma audiência. A hora que você vê, já tem um grãozão. Você vai ver que já está muito melhor do que era antes. Talvez você não vai ter milhões, mas já é muito melhor do que você estava antes, tá? E, assim, até hoje eu faço isso, assim, antes da live, eu deitei ali um pouquinho para dar uma relaxada aqui do lado. Eu estava respondendo a galera e respondendo deitado, respondendo a galera em vídeo, no direct, o pessoal mandando, agradecendo um por um em vídeo, assim, eu sei que isso gera um contato próximo. Uma pessoa, assim, cara, eu gravei, sei lá, uns 5 vídeos no direct hoje. Foram 5 pessoas que eu sei que tiveram uma boa impressão hoje. Pô, Wander, 5 não é nada. Não, mas é 5 hoje. Tem amanhã, tem depois de amanhã, tem depois de amanhã, depois de amanhã. Vai crescendo a base de audiência que vai tendo um forte apelo emocional pela minha marca. Então é grãozinho, 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 grãozinho. A hora que você vê, como eu disse, não precisa ter 1000 clientes, você precisa ter 20 clientes, bons clientes como consultor, que já é extraordinário, né? E eu vejo que essa postura, até alguém perguntou sobre a humanização do feed, né? Não é só o feed, tudo é humanizado, porque do outro lado são pessoas, né? É uma rede social, é de gente, né? Então esse fato de responder, de mandar áudio, mostra que, primeiro, que você se importa, que no fim é o que todo mundo quer, se sentir importante, né? E segundo, que é carne e osso, né? Não é um robozinho, uma automação. E aproveitando, chegou uma pergunta aqui, o que você acha do contato frio, né? De fazer prospecção fria, né? Você recomenda, não recomenda? Não, recomendo muito. Recomendo muito. Assim, quando eu tô falando do Instagram... Fria, tá. talvez a gente Fiz não muito saiba. tempo, muitas vezes, tanto como consultor, em 2010, 2011, fiz muito em cidades completamente desconhecidas, fiz em outros países, tipo, um dia, vou contar uma história. Mas, assim, recomendo muito fazer, tá? O que é prospecção fria? É ligar, chamar uma empresa um cliente que nunca teve contato com você. E eu recomendo muito fazer isso, início da sua jornada, você como consultor, porque o marketing ele leva um tempo a maturar, como eu disse, a ponto de trazer um fluxo constante de clientes. E até lá você não pode morrer de fome. Então, assim, quando o cliente vem pelo marketing, ele tem muito mais chance de comprar de você, é mais barato, é mais gostoso de atender alguém que já veio pelo marketing. Tem só vantagens. Qualquer desvantagem leva tempo para você ter fluxo de clientes constantes vindo dali. Em paralelo, você vai para na minha visão, assim foi aqui na Mito, assim quando eu era consultor, mesma coisa.
eu fazia igual. Na Mito demorou 11 meses para a gente ter um bom fluxo de gente vindo pelo marketing. Até lá era sola de sapato no Rio Branco. Então, assim, era andar e marcar e ligar no frio. Então, o que é no frio? Você tem um script, pesquisa e por outbound marketing depois. Por cold call 2.0. Você vê, existe técnica para isso, para você abordar as empresas via telefone, quais empresas abordar, como você aborda, o livre spin selling, receita previsível, são base para isso, onde você vai abordar. É claro que é uma abordagem mais desafiante, porque a pessoa não está esperando uma ligação e não está querendo, mas tem técnica para isso, vai ter que fazer várias e vai conseguir abordar aquela empresa, agendar uma reunião e assim por diante. Na Mito a gente eu fazia no início, depois contratei, fiz time de pré-venda, de SDR, para fazer prospecção ativa. Eu treinei a equipe, fazia tipo, daqui que eu vou te mostrar como é que faz. Pega um telefone frio que eu vou ligar e você vai ver eu fazendo. Assim, na cara dura. E tipo, agendei reunião e assim foi indo. E assim foi, então recomendo muito. Você aprende muito, você fica cascudão, você perde vergonha de fazer isso. História que eu ia contar, que uma vez estava dando um treinamento em Bogotá, na Colômbia, e aí eu tinha um cliente de supermercado aqui no Brasil e ele me falou muito de uma rede lá da Colômbia. E aí, naquela época, eu estava querendo me desafiar, eu falei, cara, eu vou fazer uma reunião com esses caras na Colômbia. E fui e visitei o supermercado, descobri onde era o centro administrativo, fui indo, consegui uma reunião para o dia seguinte. Não fechei contrato, mas foi uma experiência incrível, eu consegui. Claro, eu tinha uma escassez que eu estava indo embora, veio do Brasil e tal, mas consegui a reunião. Acho bem possível fazer prospecção fria como consultor, dá mais trabalho, é uma taxa menor, mas é uma experiência incrível e, pelo menos para mim, a experiência foi de me sentir muito empoderado em saber que se eu quiser, eu consigo cliente. Tipo, se eu seguir esse processo, eu vou tomar um monte de não, mas ao final desse processo, eu vou ter cliente. Então, assim, me sentia muito livre em saber que eu nunca mais ia ficar sem cliente, assim. Tipo, foi uma... Então, eu sou muito partidário do frio. Até, assim, depois de um período aqui na Mito, a gente não precisou mais fazer prospecção ativa. A demanda que o marketing trazia já supria a necessidade do time comercial e assim está até hoje, né? Mas é o que eu acredito. E é interessante porque o frio é frio no primeiro contato. Dali para frente, se ele passa a seguir te acompanhar, ele vai, né, se esquentar e daqui a pouco levanta a mão mais para frente também, né? Então a prospecção fria, a prospecção ativa, ela também te vai criando um corpo de conhecimento. Um monte de gente vai sabendo que você existe, né? E tem uma pergunta aqui, olha só. Ó, devemos seguir nossos seguidores? Sendo bem honesto, eu acho que não. Que tipo, você não quer seguir ele. Assim, entendeu o que eu quero dizer? Assim, parece ser uma gente... O conteúdo dele não te interessa, talvez. Não me interessa, assim, e tá tudo bem. Entende? Se você não quer acompanhar ele. Até o Instagram, ele tem uma limitação que você pode seguir até, no máximo, 7.500 perfis. Então, vai chegar uma hora que já vai esgotar isso. Então, assim, agora, o que você pode retribuir quem te seguiu? Eu te garanto, é muito mais gratificante para quem te seguiu você mandar um áudio para ele do que você seguir ele de volta. Muito mais. Você é um consultor, a pessoa foi lá e te seguiu. Você viu que ele tem uma empresa. Opa, Rafael, bem-vindo aí, espero que você goste do conteúdo, valeu demais. Ele não espera que alguém que ele acabou de seguir vai mandar um áudio para ele dando as boas-vindas para ele estar seguindo. Então ali você começa uma relação muito mais profunda do que você seguir o cara de volta.
E esse é bem legal isso porque a gente fala da intenção, né? A intenção da pessoa seguir é acompanhar um conteúdo que gera valor. Então, se eu, por exemplo, né, uma pessoa física que tá ali, às vezes nem posta nada, ele não tem uma expectativa de que você vai querer o conteúdo, porque ele não tem conteúdo para oferecer. Então, realmente não gera essa expectativa de reciprocidade, né? De me É, segue, eu te sigo, ou coisa assim. De quem tá no jogo sabe que não é essa a moeda, né? A é, moeda do Instagram é o conteúdo, não é o é o seguidor. conteúdo. É isso aí. Então, assim, e depois você vai lá e vai desseguir o cara. Tipo, é pior, entendeu? Assim, eu não É gosto mais de feio nada. você deixar de seguir É do que mais você feio seguir. do que nem seguir no início, assim. E assim, e pode ter certeza, se ele achar o seu conteúdo uma merda, você tendo seguido ele ou não seguido, ele vai deixar de seguir igual. Tipo, se ele começou a te seguir, em uma semana não agregou nada para ele, ele vai parar de seguir você independente de qualquer coisa, entendeu? É isso aí. Então, Mas, gente, mais alguma pergunta para Evandro? Olha só, o povo participando aqui, que bacana. A gente falou da humanização. humanização, tem um podcast também Ó, sobre isso, tem um monte de coisa. que legal. Então, é isso. Gente, então, muito obrigada, Evandro. Sempre bom falar contigo. Né? Sempre prazer é meu. Sim. Queria agradecer, então, né, sua disponibilidade, agradecer a todo mundo que nos acompanhou, tanto aqui no Insta quanto no Facebook e no YouTube. E convidá-los, então, nós temos um canal no YouTube, Performance de Excelência, que além das lives, também temos alguns conteúdos específicos para consultores, né? De como conseguir cliente, como engajar a equipe, quanto cobrar pela consultoria. Então, tem, né, algumas coisas bem interessantes. Olha aqui, o Daniel manda um abraço pro Evandro. Aí, ó, você já pode mandar teu abraço, ele tá aqui. Obrigado, Daniel. Valeu demais. Então, Agradecidíssimo. Evandro, obrigada mesmo. Você quer... Que- Não, agradeço demais. Primeiro, assim, quero parabenizar todo mundo que está aí assistindo e querendo melhorar e se tornar um consultor. É uma profissão, para mim, eu sou suspeito para falar, tanto exercendo durante o período e também até aqui dentro na MIT a gente tem um papel consultor que eu gosto muito, tem muito a ver comigo, e também contratando consultores aqui na empresa. Então, assim, aqui na empresa eu digo que nada a gente constrói sozinho e sem alguém experiente que ajude a gente, mesmo você conhecendo muita coisa, é muito difícil de crescer sozinho. Então, eu digo, pô, quanto tempo que a gente está? Uns 2 anos já, né, Alice? Trabalhando aqui na empresa, assim, a gente teve vários consultores de áreas diferentes, consultores de RH, consultores de marketing, consultores comerciais, consultores de planejamento estratégico, a Alice, que com a gente já tem 2 anos. Então, sim, eu só tenho gratidão para poder expressar e eu vejo que é muito promissor, existem muitas empresas que precisam de bons consultores e de consultores que sabem se posicionar e sabem vender o seu trabalho, né? Não adianta você ser excelente e estar escondido. Então, bora fazer marketing, bora se especializar. Tem bastante coisa aí que eu vejo que dá para crescer em 2021. Obrigadão demais, Alice, pelo convite e todo mundo que participou aqui nessa noite com a gente. Eu que agradeço, Evandro.